Na narrativa que se desdobra através das Escrituras, encontramos momentos de profundo ensinamento e transformação. Antes do trecho que detalha a necessidade de Jesus partir deste mundo, ele viveu entre nós, compartilhando ensinamentos, realizando milagres e estabelecendo a fundação de uma fé que mudaria o mundo para sempre. Sua presença entre os discípulos e seguidores foi um período de aprendizado intenso e revelação divina, onde cada gesto e palavra de Jesus tinham o peso de eternas verdades. Como parte essencial desse plano divino, chegou o momento em que Jesus precisou preparar seus discípulos para uma nova fase, a de sua ausência física. Este capítulo, crucial para a compreensão do propósito maior da vinda de Cristo à Terra, inicia-se com a difícil aceitação dos discípulos diante do anúncio de sua partida. A narrativa que segue não apenas explora a profundidade dessa transição, mas também desvenda a promessa do envio do Espírito Santo, um presente eterno para guiar, ensinar e confortar os seguidores de Cristo através dos tempos. Deve ter sido uma experiência fantástica para os discípulos ter Jesus fisicamente presente para ensiná-los, liderá-los e guiá-los. De fato, deve ter sido um evento único. No entanto, chegou um dia em que Jesus começou a fazer com que essas pessoas que dependiam tanto dele compreendessem a verdade sobre sua partida da terra. Deve ter soado muito desagradável e até triste para eles, mas, felizmente, o Mestre mostrou-lhes por que ele tinha que partir. João 16, versos do 5 ao 15. Mas agora estou indo para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde estou indo. Mas porque eu disse essas coisas a vocês, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu vos digo a verdade, é vantajoso para vocês que eu vá embora, pois se eu não partir, o Auxiliador não virá até vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês e ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado e quanto à justiça e ao juízo. Quanto ao pecado, porque eles não creem em mim. E quanto à justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Eu tenho muitas mais coisas a dizer a vocês, mas vocês não podem suportá-las agora. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade. Pois ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ouvir, ele falará e vos anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, pois tomará do que é meu e vos anunciará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Por isso eu disse que ele tomará do que é meu e vos anunciará. Cristo enviaria o Espírito Santo para assisti-los. A aparição do Auxiliador foi vantajosa para os discípulos e ele os fortaleceria, daria coragem, ensinaria e tornaria Cristo mais real para eles do que ele jamais fora antes. O Auxiliador não apareceria até que o Senhor Jesus tivesse retornado ao céu e sido glorificado. Claro, o Espírito Santo já estava no mundo antes disso, mas ele estava vindo de uma nova maneira para convencer o mundo e ministrar aos redimidos. É por isso que o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Ele pode tomar segredos do Pai e revelá-los a nós, porque ele é um com o Pai e o Filho. Convicção de pecado, vida reta e juízo justo viriam sobre o mundo inteiro, como resultado do trabalho do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo também convence o mundo do juízo vindouro. O fato de ele estar aqui significa que o diabo já foi condenado na cruz e que todos aqueles que recusarem o Salvador compartilharão de seu terrível juízo em um dia futuro. O Senhor nunca sobrecarregou seus discípulos com ensinamentos. Ele os deu linha por linha, preceito por preceito. Ainda havia um grande número de coisas adicionais que o Senhor queria transmitir aos discípulos, mas eles não eram capazes de compreendê-las. Esta é uma diretriz fundamental que deve ser seguida ao instruir. Antes de se absorver verdades mais sofisticadas, deve primeiro haver um certo nível de progressão no entendimento deles.
A obra que o Senhor começou seria continuada pelo Espírito da Verdade, e Ele os guiaria a toda a verdade. Sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, seremos incompletos como cristãos. Felizmente, todo filho de Deus nascido de novo tem direito ao batismo do Espírito Santo, como o único critério para ser cheio de sua presença é ser nascido de novo. O Espírito Santo, como o nome indica, é o Espírito de santidade que nos purifica e nos torna aptos para o uso do Mestre. A Bíblia também se refere a ele como o Espírito do temor do Senhor, porque ele nos concede uma capacidade de honrar que muitas vezes está além de nossas capacidades humanas. Romanos 1, verso 4. E declarado ser o Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. O Espírito Santo sabe todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onipotente. Claramente, o Espírito Santo é o poder do Altíssimo e nada é impossível para Deus. O Espírito Santo também é onipresente. O Salmo 139 expressa bem a onipresença do Espírito Santo. Falando ao Senhor, Davi diz: "Para onde irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no Sheol, o mundo inferior, o lugar dos mortos, eis que tu estás lá." Salmos 139, versos 7 e 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente Deus, o Espírito também é majestoso e santo e glorioso como é o Pai e o Filho. Se realmente estamos sérios sobre viver retamente de uma maneira que agrade a Deus, então devemos saber que, embora seja o que Deus deseja, é impossível para nós fazer isso na força da carne. 1 Coríntios 6, versos 9 ao 12. Não sabeis que os injustos não herdarão ou terão parte no reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados por perversão, nem os que participam em homossexualidade, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes cujas palavras são usadas como armas para abusar, insultar, humilhar, intimidar ou caluniar. Nem fraudadores herdarão ou terão parte no reino de Deus, e tais éreis alguns de vós antes de crerdes, mas fostes lavados pelo sacrifício expiatório de Cristo. Fostes santificados, separados para Deus e feitos santos. Fostes justificados, declarados livres de culpa, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus, a fonte da nova vida e comportamento alterado do crente. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Tudo me é lícito, mas eu não serei dominado por coisa alguma e trazido sob seu poder, permitindo que controle-me. O Espírito Santo é quem nos limpa da imundície da vida pecaminosa e nos separa como santos. À medida que continuamos a andar com o Espírito Santo, ele começará a expulsar o desejo por atividades malignas, eliminar os pecados que nos pesam espiritualmente e queimar toda a palha em nossas mentes. O pecado, inevitavelmente, leva à morte e separação de Deus, mas o Espírito Santo nos guia em direção ao caminho da vida. O objetivo final do pecado é sempre a morte. Pois se viverdes segundo os impulsos da carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vocês realmente viverão para sempre, pois todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, levando novamente ao medo do julgamento de Deus, mas vocês receberam o espírito de adoção como filhos, o espírito que produz filiação pelo qual clamamos alegremente: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica e confirma junto com nossos espíritos, assegurando-nos que nós, os crentes, somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos também seus herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, compartilhando de sua bênção espiritual e herança. Se de fato compartilhamos de seus sofrimentos, para que também possamos compartilhar de sua glória.
Romanos 8, versos 13 ao 17. O Espírito Santo é quem está no controle do plano de Deus para a nossa vida, à medida que ele nos revela as intenções de Deus e nos conduz passo a passo àqueles planos. Ele também é quem nos mostra os propósitos de Deus. 1 Coríntios 2, versos 9 e 10. Mas como está escrito na Escritura, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que não entraram no coração do homem, tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam, que o têm em reverência afetuosa, que o obedecem e que reconhecem com gratidão os benefícios que ele concedeu, pois Deus nos revelou através do Espírito Santo, pois o Espírito pesquisa todas as coisas diligentemente, até mesmo sondando e medindo as profundezas de Deus, os conselhos divinos e coisas muito além do entendimento humano. À medida que nos conectamos com o Espírito Santo, ele continuará abrindo novos capítulos em nossas vidas e nos guiando em nosso propósito. Joel 2, verso 29. Até mesmo sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. É o Espírito Santo que também fortalece nossa dedicação a Deus. Isso mostra o quão importante é o Espírito Santo para nós. Na realidade, não podemos ter um genuíno avivamento em nossas vidas ou no mundo ao nosso redor sem o Espírito do Deus vivo. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a mensagem, confirmando a aceitação de Deus aos gentios. Todos os crentes circuncidados que vieram com Pedro ficaram maravilhados, porque o dom do Espírito Santo tinha sido derramado até mesmo sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas desconhecidas e exaltando, magnificando e louvando a Deus. Então Pedro disse: pode alguém recusar a água para que estes sejam batizados, já que receberam o Espírito Santo assim como nós? E ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que ele ficasse lá por alguns dias. Atos 10, versos 44 ao 48. Ele é nosso companheiro sempre presente e confiável. Quando o Espírito Santo entra como nosso guia na jornada da vida, ele não faz isso de maneira fria ou impessoal, mas como um amigo e companheiro que nunca nos deixa sentir solidão. Muitos atos que apenas uma pessoa pode realizar são atribuídos ao Espírito Santo. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. Número 1. O Espírito Santo articula. Aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus são encorajados a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer o mundo através da crença de que Jesus é o Filho de Deus, eu concederei o privilégio de comer o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Número 2. O Espírito Santo também ora por nós. Romanos 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como devemos orar ou como devemos oferecer a oração como deveríamos. Mas o próprio Espírito sabe nossa necessidade e, no momento certo, intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Número 3. O Espírito Santo nos ensina. João 14, verso 26. Mas o Auxiliador, Consolador, Advogado, Intercessor, Conselheiro, Fortalecedor, estará ao lado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em meu lugar para me representar e agir em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Número 4. O Espírito Santo testifica do Senhor. João 15, verso 26. Mas quando vier o Auxiliador, Consolador, Advogado, Intercessor, Conselheiro, Fortalecedor estar ao lado, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará e dará testemunho sobre mim. Número 5. O Espírito Santo conforta os crentes. Atos 9, versos 30 e 31. Quando os irmãos descobriram sobre o plano, o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso, sua cidade natal. Assim,
A igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria desfrutava de paz sem perseguição, sendo edificada em sabedoria, virtude e fé, e andando no temor do Senhor e no conforto e encorajamento do Espírito Santo, continuava a crescer em números. Ao contemplarmos a jornada espiritual delineada nas palavras de Cristo, encontramos uma tapeçaria rica em promessas e esperanças eternas. A despedida de Jesus, embora permeada por um véu de tristeza e incerteza aos olhos humanos, revela-se um ato de amor incomensurável. Pela partida de Jesus, somos agraciados com a presença constante do Espírito Santo, o Consolador, que não apenas habita entre nós, mas reside em nossos corações, guiando-nos à verdade plena, fortalecendo-nos em nossas fraquezas e iluminando nosso caminho com sua sabedoria divina. Este legado de Cristo, entrelaçado com a promessa do Espírito Santo, transcende o tempo e o espaço, conectando-nos diretamente ao coração do Pai. Através do Espírito, somos transformados, renovados e capacitados a viver vidas que refletem a glória e o amor de Deus, enfrentando os desafios deste mundo com coragem e paz que só podem vir do alto. À medida que nos despedimos desta reflexão, somos convidados a abraçar a presença do Espírito Santo em nossas vidas diárias, permitindo que ele nos molde, nos ensine e nos guie. Que possamos a cada dia estar mais atentos à sua voz suave e poderosa, caminhando com fé e confiança na promessa de que, mesmo na ausência física de Jesus, nunca estamos sozinhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!